Olá, meu nome é António Pereira, sou professor de Yoga desde 1981, atualmente também tenho mestrado em treino desportivo e estou a fazer um doutoramento em Educação Física e Desporto utilizando o Yoga como ferramenta de estudo. Vou-vos falar e acompanhar durante esta série falando sobre o Yoga em termos de filosofia de vida, portanto, quando falamos em Yoga como filosofia de vida, podemos abarcar tudo na vida, não só a componente técnica do Yoga, a parte histórica, comportamental, etc., mas vários aspectos na vida que fazem parte desta filosofia de vida, como a filosofia que nos leva ao autoconhecimento. Isto porque hoje em dia o Yoga está muito globalizado e a perspectiva é ver o Yoga numa parte essencialmente técnica, ou seja, dentro de sala de aula, através de exercícios, esquecendo o mais importante, que é o Yoga como filosofia de vida, que é a aplicação dos ensinamentos que esta tradição milenar da antiga Índia nos ensina para vivermos melhor, para nos conhecermos melhor e, com isso, termos mais qualidade de vida. Um aspecto importante, até para quem desconhece ou tem interesse pelo Yoga, é abordar algumas componentes filosóficas e históricas, ou seja, para o momento atual, para os conhecimentos que temos hoje em dia, em termos do aspecto histórico, estipula-se que o Yoga tem mais de 5.000 anos, terá surgido na antiga Índia, na região do Vale do Indo. Portanto, esta é a versão vigente, ainda atual. Hoje já existem outras teorias, algumas que vão contra essa origem na civilização do Vale do Indo, mas nada modifica em termos técnicos. Para mim, um aspecto importante para quem quer conhecer esta filosofia e todos os aspectos contraditórios que hoje em dia tem ou pode ter sobre o Yoga é conhecer o que é que influencia esta filosofia de vida. Primeiro, o Yoga é uma filosofia prática, provavelmente a única filosofia prática que a humanidade criou. Isto quer dizer o seguinte: tudo o que eu estou a falar tem a ver com a minha experiência de mais de quase 50 anos de prática e praticamente 40 anos de ensino, baseado nessa experiência e nos conhecimentos e nos estudos adquiridos ao longo deste tempo. Mas, quando nós estudamos o Yoga, se formos para o Yoga mais antigo, vamos perceber que ele é influenciado por duas filosofias, é influenciado ao longo da sua história, consoante os períodos históricos e os momentos, por várias filosofias, algumas que surgiram ao mesmo tempo que o Yoga, como o caso do Samkhya e o Tantra, que é uma filosofia especulativa, o caso do Samkhya, e o Tantra, que é uma filosofia comportamental. Mais tarde, o Yoga foi influenciado por outras filosofias, mas já falaremos sobre isso. Então, o que é o Samkhya em linhas gerais? O Samkhya é uma filosofia teórica, portanto especulativa, que influenciou a filosofia socrática e de Platão, como nós conhecemos, e que tem como base, ou melhor, o que é que significa o termo Samkhya? Samkhya significa número, na sua tradução, e é uma filosofia considerada materialística, por atribuir muito valor à componente lógica, à cosmogonia, etc. E designa uma filosofia que especula sobre a origem do universo, sobre uma série de coisas que nós vamos percebendo ao longo do estudo. Não é uma filosofia fácil de estudar, para quem pensa que vai ser assim muito fácil, porque coloca respostas àquelas perguntas universais. Quem sou eu? O que faço eu aqui? Qual é o sentido da vida? Portanto, o Samkhya é uma filosofia especulativa que influencia o Yoga mais antigo e é naturalista, a sua característica. Naturalista, isto quer dizer que atribui causas naturais a tudo o que acontece. Mesmo que nós não conheçamos o resultado de algo, isso deve-se a uma causa natural, na perspectiva do Samkhya. A outra filosofia que designa os aspectos comportamentais do Yoga é o Tantra. Tantra é o nome de um conjunto de livros que foram escritos mais tarde, com o nome de Tantras,
e Tantra pode significar aquilo que asparge o conhecimento ou a salvação pessoal. Tantra, traduzido, também significa teia, trama do tecido ou rede, net, como internet, por exemplo, a trama ou teia da aranha, algo que muitas vezes não é visível. Por exemplo, no campo, se nós caminharmos pelo campo, muitas vezes passamos por algum lugar e tem uma teia de aranha que não vemos, só vemos se o sol incidir num determinado ângulo. Portanto, é algo que está aparente, mas que não é visível em determinados ângulos. O que é que isto quer dizer? Portanto, é uma filosofia que caracteriza-se por ser matriarcal, sensorial e desrepressora. Matriarcal porque ela surgiu numa cultura matriarcal, como se pensa que terá surgido o Yoga e o Samkhya. Uma cultura que se pensa, como eu referi no início, ter surgido na civilização do Vale do Indo e que tinha características matriarcais, isto é, atribui um valor, uma adoração no bom sentido, um valor, um culto pela mulher, pelo facto da mulher ter a capacidade de gerar vida dentro de si e, portanto, ela deve ser cuidada, valorizada e, de acordo com a cultura matriarcal, se a mulher tiver a capacidade de liderança, é ela que lidera a sociedade. No momento atual, fala-se muito em países que são liderados por mulheres que têm tido respostas mais inteligentes, mais eficazes a determinado tipo de situações, como a situação atual que vivemos de pandemia. E, portanto, era uma cultura que valorizava a mulher. Na consequência de ser matriarcal, ela é sensorial, pelo facto de que, ao gerarmos vida, isso é um ato sensorial, portanto, atribui valor aos sentidos, à sensorialidade, onde dentro dessa sensorialidade se encontra a sexualidade, que infelizmente foi o que deu fama ao Tantra, porque essa filosofia comportamental desenvolveu, estudou e aprimorou técnicas que nos levam ao conhecimento de certo tipo de energia que o corpo desenvolve e que parte do princípio que a energia sexual é a energia mais poderosa que nós temos para nos transcendermos e transformarmos e alcançarmos o autoconhecimento. Nesse sentido, desenvolveu técnicas que aprimoram o prazer na área sexual. Mas qualquer prazer é uma componente tântrica. O prazer de estar aqui no meio da natureza é um sentimento tântrico. O prazer de comer, o prazer de estar com os amigos, o prazer de um abraço ou de um beijo, que neste momento não nos é possível fazer, exceto às pessoas com quem vivemos na mesma casa, isso tem a ver com o Tantra. Desrepressor, porque ao longo da educação nós vamos reprimindo uma série de coisas e isso gera-nos bloqueios internos e é preciso desreprimir e levar para libertar energia. Mas isso falaremos depois numa outra altura, porque o que queremos ver aqui é o que é que influencia o yoga e porque é que há estas divergências, estas confusões entre yoga, etc. Então, o yoga antigo, digamos pré-clássico, é fundamentado pelo Samkhya e pelo Tantra, portanto tem características naturalistas, matriarcais, sensoriais e desrepressoras. O Samkhya podemos dizer que é uma visão quase científica, portanto nós precisamos somar 1 mais 2 para concluir que o resultado será 3 e por aí adiante. Mais tarde, numa determinada época, o yoga é influenciado por uma outra cultura, por uma outra filosofia comportamental. Não vamos abordar aqui se foi devido a invasões ou não, porque isso hoje é muito discutido em termos históricos, com os conhecimentos atuais, mas por volta, não se sabe bem, o yoga é influenciado pela filosofia do Brahmacharya, que é uma filosofia comportamental, como vamos ver, é oposta ao Tantra em termos de perspectiva,
Então o Tantra é matriarcal, sensorial e repressor. Brahmacharya, que significa o seguidor do pai, é uma filosofia patriarcal, antissensorial e repressora. Ou seja, para o Brahmacharya o que é valorizado é o homem, o pai. Consequentemente, também é uma filosofia comportamental mais rígida e, consequentemente, antissensorial, porque é necessário reprimir os sentidos para alcançar o objetivo. Relativamente ao Tantra, o Tantra e o Brahmacharya, elas coincidem e concordam no seguinte aspecto: a sexualidade, a energia sexual é a energia mais forte que o ser humano tem para se transcender e alcançar o autoconhecimento. Por isso é preciso preservá-la e trabalhá-la. A partir daí discordam e depois falaremos disso numa outra altura. Então o yoga, quando se torna clássico, através da codificação de Patanjali, que foi um grande sábio que escreveu o primeiro livro de yoga que se conhece, que é o Yoga Sutra, que significa aforismos do yoga, ou que significam pequenas frases com conhecimento. Patanjali codificou o yoga e nessa codificação, baseado no Samkhya, já com influência do Brahmacharya. Portanto, já temos duas correntes filosóficas distintas, ou linhagens de yoga, que são linhas de yoga, que tecnicamente não há nada modificado, mas a forma como nós fazemos as técnicas e vivenciamos-las já tem um diferencial. Enquanto para uma corrente Samkhya Tantra de yoga, a prática deve nos proporcionar prazer e deve ser de acordo com o nosso bom senso, para uma corrente Samkhya Brahmacharya, a prática não nos deve dar prazer e deve haver uma rigidez na execução dessas técnicas. Mais tarde, naquilo que é considerado o período medieval do yoga, século VIII depois de Cristo, já um grande filósofo chamado Shankaracharya, que não era um filósofo, não era um mestre de yoga, era um filósofo de uma filosofia chamada Vedanta, que significa o fim dos Vedas, que são os livros mais antigos da humanidade. Divulgou pela Índia inteira, através de uma peregrinação pela Índia inteira, essa sua filosofia, e devia ser um homem muito carismático, um sábio. Influenciou toda a cultura indiana, que passou a valorizar a perspectiva Vedanta, que é espiritualista, ou seja, atribui um valor ao espírito, enquanto o Samkhya não quer dizer que renegue o espírito, mas parte do princípio que esse espírito ou essa espiritualidade já é um património intrínseco ao ser humano, enquanto o Vedanta valoriza exageradamente essa espiritualidade, esse espírito. Portanto, um yoga medieval passa a ser, então, Vedanta Brahmacharya, ou seja, espiritualista, patriarcal, antissensorial e repressor, que é, infelizmente, a maioria dos tipos de yoga que se conhece ou que são influenciados por essas duas filosofias. Portanto, quando hoje nós conhecemos yoga e alguém nos aparece com uma posição muito o espírito para aqui, o espírito para ali, eu sou muito espiritualizado, é preciso desenvolver a espiritualidade e blá blá blá, etc. Então podemos referenciar que é uma pessoa que pratica um yoga influenciado pelo Vedanta. Porque para nós, que ensinamos um Yoga Samkhya, a espiritualidade é algo natural, que está intrínseco no ser humano e que não precisamos de andar constantemente a dizer eu sou uma pessoa muito espiritualizada e desenvolvo a espiritualidade, etc. e tal. Digamos que para o Samkhya, como eu referi antes, a perspectiva é científica. Nós partimos de perguntas e vamos procurar entender ou descobrir essas respostas, procurar como é que isso funciona, como é que isso se realiza e numa perspectiva prática, que é o yoga. Ou seja, para o yoga nós sabemos porque nós experimentamos. Nós experimentamos e temos o conhecimento da experiência de uma determinada
experiência que tínhamos executado e de um determinado resultado. Portanto, para o Samkhya o verbo é saber. Saber é através do estudo e do conhecimento na perspectiva do Samkhya. Para o Yoga, esse saber, esse conhecimento vem através da prática, da experiência. Por isso diz que Samkhya e Yoga são uma só coisa e que se casam. Inclusive um livro muito famoso e muito estudado, principalmente pelos yogas de linhagem Vedanta, é o capítulo mais famoso do Mahabharata, que é um épico indiano, que é o Bhagavad Gita, ou Gita, que aborda vários estilos de yoga. E nesse livro vem uma frase muito interessante que diz: Samkhya é conhecimento e Yoga é poder. Aquele que detiver ou alcançar essas duas coisas não precisa de mais nada. Basicamente é isso. Então reforça esse casamento entre o Samkhya e o Yoga. Com isso nós estamos a dizer que um Yoga Samkhya Tantra é melhor do que um Yoga Samkhya Brahmacharya, um Yoga Vedanta Brahmacharya. Simplesmente é diferente e é o que está mais perto da origem e que tem uma abordagem completamente diferente, mais simples, no bom sentido, também mais profunda, porque para o Vedanta o verbo é acreditar. Nós precisamos de acreditar que se eu fizer isto e aquilo, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Enquanto para o Samkhya não é acreditar, nós precisamos de fazer isto e aquilo e perceber como é que isso funciona para nos tornarmos uma melhor pessoa. Hoje está muito na moda e muito em crescimento através dos novos conhecimentos que se vão adquirindo pelo desenvolvimento das pesquisas, a neurociência. Então a neurociência, no fundo, é uma perspectiva Samkhya que nos ensina como é que o nosso cérebro e o sistema nervoso funcionam e como é que os estímulos e as hormonas e dopaminas, serotoninas, etc., estando em carência ou em excesso, produzem determinado estado de consciência ou estado emocional e, tendo esse conhecimento, como nós podemos também conscientemente alterar o funcionamento do nosso organismo, enquanto o Yoga faz isto numa perspectiva prática. Vindo para uma época mais contemporânea, século XX, então o Yoga sofre outra influência comportamental, que é, novamente, o Tantra volta a ser mais vigente. Então o Yoga passa a ser Vedanta Tantra, ou seja, um Yoga espiritualizado, um Yoga espiritualista, com um comportamento matriarcal, sensorial e desrepressor. No século XXI, eu acho que hoje existem as correntes todas. Algumas mais do que outras, não vou dizer qual a que está com maior tendência vigente ou qual aquela que irá crescer mais. Vivemos num momento que, por um lado, é apaixonante e fascinante na história do Yoga, em que o Yoga hoje está disseminado praticamente pelo mundo inteiro. Isso tem vantagens, como é dar conhecimento dessa filosofia à maioria das pessoas, mas tem desvantagens como tudo, porque vai sendo corroído pelo consumismo, pelo marketing, pelo merchandising, etc. E hoje temos um yoga muito descaracterizado com essas correntes originais em que, infelizmente, a maioria dos profissionais e instrutores desconhecem estas influências filosóficas, históricas, e isso, digamos que não é assim muito positivo. Por outro lado, existem também correntes que querem, de conhecimento, que querem imprimir maior rigor e descobrir e conhecer melhor o yoga, não só o mais perto do nosso momento, mas também o mais para trás em termos de história, que é introduzir um rigor e uma seriedade científica sem descaracterizar a tradição. E, no fundo, é esse o trabalho que nós pretendemos fazer, aliar o que há de melhor na tradição ancestral do yoga, a mais antiga possível, o mais perto do seu criador, que foi Shiva, um homem que era um bailarino, e juntar com o rigor e a seriedade científica. Se olharmos para a sistematização do yoga
ou para a codificação feita por Patanjali, podemos dizer que isso já é uma aproximação quase científica, porque Patanjali não explica, mas aplicam rigor, uma seriedade a uma tradição que antes dele era oral, transmitida de boca a ouvido, e que não havia nada escrito e, consequentemente, com um aspecto subjetivo que é sempre muito pouco mensurável. De qualquer forma, o yoga tem sempre uma carga subjetiva que não podemos descartar, mas é possível estudar essa carga subjetiva e objetivá-la hoje com as ferramentas técnicas que a ciência já nos proporciona para medir aquilo que os tratados, os livros dizem que yoga é bom para isto e para aquilo e para aquilo outro, mas é uma opinião que não está concretizada por uma objetividade científica. Hoje, felizmente, já há vários estudos em várias áreas sobre o yoga, sobre vários aspectos. Pronto, resumindo, penso que sabendo estas influências filosóficas, nós ficamos com uma ideia mais concreta porque é que há estes choques de ideias, de perspectivas entre quem pratica um yoga X com quem pratica com o yoga Y e que muitas vezes a conversa não casa, e realmente não casa, porque nós temos 4 linhagens que influenciam o yoga. Uma linhagem é a junção entre uma filosofia teórica ou especulativa e uma filosofia comportamental. Comportamental porque nos ensina um estilo de comportamento para nós aplicarmos na sociedade. Então o yoga mais antigo é influenciado pelo Samkhya e o Tantra, ou seja, é uma linhagem, Tantra-Samkhya. Segunda linhagem, yoga clássico, Samkhya-Brahmacharya, ou Brahmacharya-Samkhya, se preferirmos. Terceira linhagem, Vedanta-Brahmacharya. Quarta, Vedanta-Tantra. Então, o que não podemos dizer é que um yoga é Samkhya e Vedanta ao mesmo tempo, porque são filosofias que não se casam e têm perspectivas filosóficas muito opostas. Mesmo que os caminhos vão dar ao mesmo fim, são por caminhos diferentes e por abordagens diferentes. O mesmo em relação a alguém dizer que é Tantra e Brahmacharya, também não casa. Enquanto o Tantra valoriza a sexualidade, estimula esta em termos de prazer saudável, o Brahmacharya restringe e reprime essa componente da nossa vida pessoal. Não casam, portanto, isso é um desconhecimento. Para finalizarmos esta primeira conversa, vamos fazer um resumo. Yoga pode significar união, integração, integridade, unir, magia, lucro, etc. Tem 30 significados quase diferentes consoante a utilização da palavra numa frase, mas quando nos queremos reportar ao conjunto de técnicas que visa uma filosofia de vida, o yoga, particularmente o que nos interessa é o sentido de união, de unir, de junção, de integridade, de integração. A proposta do yoga como filosofia de vida é levar a um estado expandido de consciência, designado de autoconhecimento popularmente, que em termos técnicos se designa como samadhi, que não tem uma tradução concreta. O samadhi, podemos dizer que é o autoconhecimento, que é a proposta ou o sentido da vida, se quisermos ir por uma versão mais popular. E o yoga, como filosofia de vida, é influenciado por pode ter 4 linhagens filosóficas. Relembrando, Tantra Samkhya, ou seja, um yoga pré-clássico de características matriarcais, sensoriais, repressoras e naturalista, em que o saber é importante, uma visão mais científica, digamos assim. Brahmacharya Samkhya, um yoga de tradição patriarcal, antissensorial e repressor, portanto, yoga clássico, a segunda linhagem. Terceira, Brahmacharya Vedanta, um yoga patriarcal, antissensorial e repressor e espiritualista, portanto, uma visão mística. A quarta linhagem, Tantra Vedanta, yoga
de características matriarcais, sensoriais desrepressoras e espiritualista. Portanto, quando estudamos yoga, tem estas 4 linhagens que vão dar uma série de ramos ou modalidades ou especialidades, como Hatha Yoga, Swastika Yoga, Ashtanga Yoga, Vinyasa Yoga e por aí adiante, que são yogas que estão mais conhecidos, digamos assim. Então, espero-vos numa próxima. Qualquer pergunta poderão nos colocar e até uma próxima.